E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react dessa risada do canal Psicologia dos Animes, que é do Tanjiro. É possível perceber as emoções de alguém pelo cheiro? Link do vídeo vai estar na descrição pra vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais e meu canal na roxinha, beleza? Então segue nós lá. E sem mais delongas, vamos para a ficha técnica. Ficha técnica não é música, né? Sei que eu falei isso aí não, mas enfim, vamos pro vídeo mesmo. Arthur Ashe. Cara, já tá no 53, olha só. Eu sou o Rafael, Vamos lá, psicólogo, menino e eu me Tangerina pergunto como agora. seria o Tanjiro se aquele machado que ele jogou tivesse acertado o Tomioka. Vamos falar hoje, finalmente, de Kamado Tanjiro. Tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. Muito se fala no Tanjiro empático, e de fato ele é. No começo era uma empatia prejudicial, pela função que ele ia exercer de caçador de demônios. Tanto que o Sakonji percebe isso. Mas depois vamos vendo uma empatia mais assertiva dele. Porém, a grande característica desse personagem é sobre assumir responsabilidades. Após a morte de seu pai, ele pega pra si essa responsabilidade. Ele se Homem da sente família, né? responsável Homem da pela sua casa. família e tem esse senso de dever para com ela. E é visto pelos seus irmãos como um exemplo. Não só ele, como as pessoas da aldeia também, que acabam ali em alguns momentos abusando dessa vontade do garoto. Eu tenho certeza que as pessoas fariam mais atos bondosos se não existisse muita gente que se aproveitasse disso. Mas enfim, é um ser humano. Pesquisadores sabem há fazer muito o quê? tempo que tanto as pessoas quanto os animais são mais propensos a ajudar aqueles com as quais estão relacionados geneticamente com eles. Um conceito conhecido como seleção de parentesco. Ao ajudar aqueles que compartilham nossos genes, ajudamos a garantir a probabilidade de que esses genes sejam transmitidos a gerações futuras. Só que não é o caso do Tanjiro. A empatia dele não é apenas por pessoas próximas, não é apenas pela pra família geral. dele. Se estende até Até mesmo os aos demônios, né? Onis. Perda é algo que coloca todos nós seres humanos no mesmo barco. Não importa quem você seja, um dia você vai perder alguém ou vão te perder. É algo inevitável. Então quando o Tanjiro chega em casa e o que ele vê é toda a sua família morta, o seu mundo desmorona e ele se sente culpado por aquilo. A gente percebe isso no filme, que ele sonha com uma realidade onde sua família não teria morrido. E ele pede desculpas a seus irmãos, mostrando tanto que ele se sentia culpado pela morte deles. Tudo que eu não consegui fazer pelos outros, eu farei por você. É o que o Tanjiro fala pra Nezuko, a sua única irmã sobrevivente. O senso que ele tem de responsabilidade com a sua irmã é algo incrível. Ele precisa carregar ela e em nenhum momento ele se queixa sobre aquilo. Ele de fato vê aquilo como uma obrigação dele. Tanjiro não entra especificamente em um estado de luto. Ele se recupera rápido daquilo. Muitas pessoas que se recuperam do luto de forma rápida, mais rápida que os demais, ficam com uma sensação na cabeça: peraí, eu deveria continuar sofrendo. Basicamente, existem 3 formas de luto breve. Isso pode acontecer porque você sentia pouco apego à perda, ou porque você passou por um luto antecipatório, ou o terceiro caso, que é o caso do Tanjiro, quando você encontra algo que tomasse o lugar daquilo que você perdeu. A Nezuko se torna a grande responsabilidade dele, e ele precisa protegê-la de praticamente tudo. Ele precisa se proteger dos Onis, proteger sua irmã dos humanos, procurar uma forma de fazê-la se tornar humana novamente, já que ela se tornou um Oni. E ele está disposto a fazer o que for preciso para isso, até mesmo matar. O Tanjiro tem um grau de empatia altíssimo. O próprio senso de responsabilidade dele está ligado à empatia. O pesquisador Evan Staub conduziu um estudo onde o orientador falava para algumas crianças que se algo acontecesse a sala ao lado, ela estaria no comando. E para outras crianças não foi dito nada. E após isso, um estrondo à sala ao lado acontece. E o que foi visto é que as crianças que foram alertadas a se tornarem mais responsáveis ajudaram mais do que aquelas que não foram avisadas. Outros estudos mostraram que, quanto mais pessoas indicaram anteriormente acreditar na sua própria responsabilidade, mais estiveram aptas a ajudar outras pessoas. O Tanjiro aparenta ter dentro de si um senso de responsabilidade inato, que também foi aprendido graças à influência de seus pais. Isso é algo bem evidente, afinal a própria Nezuko também foi aprendido graças à influência de seus pais. Isso é algo bem evidente, afinal a própria Nezuko não mata humanos. Mesmo ela virando Oni, aqueles valores que ela aprendeu continuam impregnados nela. O que o Tanjiro pode ter é o que chamamos de empatia cognitiva. Os psicólogos Michael Myers e Sarah Rogers vão dizer que isso se refere ao quão bem o indivíduo pode perceber e compreender as emoções do outro. A empatia cognitiva, também conhecida como precisão empática, envolve ter um conhecimento mais completo e preciso sobre o conteúdo da mente de outra pessoa, incluindo como a outra pessoa se sente. Então seu senso de empatia e responsabilidade somadas criam ali um altruísmo no Tanjiro. O termo altruísmo foi criado pelo filósofo Augusto Comte, que é basicamente para ser o oposto do egoísmo, fazer algo que possa prejudicar ou causar um dano a si próprio para ajudar o outro. O altruísmo é um comportamento voluntário direcionado para ajudar alguém, no qual o altruísta incorre em risco ou custo e não visa recompensas externas. E o Tanjiro tem algo a mais ainda,
que poderia ajudar ele a entender o sentimento dos outros, que é o seu grande olfato. O Aí olfato é o chegamos mais no primitivo e tema, mais né? misterioso de nossos sentidos. Uma simples O fragrância tem a capacidade de evocar estados mentais psicológicos positivos e negativos e reações em milissegundos. Pelo cheiro, você se lembra de alguém que teve saudade? Ou pode se lembrar de alguém que te magoou? Ou seja, o olfato interfere diretamente como interagimos uns com os outros. Odores podem ser percebidos pelo seu cérebro, mesmo que você não perceba conscientemente. As glândulas sudoríparas apócrinas são estimuladas quando sentimos ansiedade, medo e raiva também. E elas são as principais responsáveis pelo odor que podemos exalar quando suamos. E isso poderia indicar, mesmo que parcialmente, que determinado cheiro poderia revelar alguma emoção que a pessoa esteja sentindo naquele momento. A pesquisadora Agnieszka Sorokowiska descobriu que as pessoas podem ser capazes de reconhecer alguns traços de personalidade de forma parcial pelo odor que elas exalam. Agnieszka deu a 30 homens e 30 mulheres camisas de algodão para que eles vestissem durante 3 noites. Depois, 100 homens e 100 mulheres, cada um deles avaliaram 3 amostras dessas roupas. E o que foi visto é que algumas pessoas conseguiram acertar com alguma precisão o tanto que determinadas pessoas eram extrovertidas, dominantes e ansiosas. Os julgamentos de extroversão e ansiedade baseados no cheiro eram tão precisos, em alguns casos até mais precisos, do que avaliações baseadas em comportamentos observados em vídeo. Ou seja, o Tanjiro falar para Shinobu que ela exalava um cheiro de raiva tem sim algum sentido psicológico nisso. Essa descoberta curiosa infere que o rosto e o cheiro de uma pessoa são pistas importantes que influenciam as primeiras impressões de personalidade de alguém. Ou seja, então era meio que óbvio que a pessoa mais empática do anime também seria aquela com o melhor olfato. Memórias da infância ligadas a cheiros permanecem nas pessoas durante toda a vida. É o que os pesquisadores chamam de efeito de memória proustiana, muito utilizado no marketing também. Tanjiro se torna aquele equilíbrio entre o Zenitsu e o Inosuke, funcionando ali como uma espécie de irmão mais velho. Ele tenta não se desesperar quando o Zenitsu se desespera e não cair nas provocações do Inosuke. Ele tenta ao máximo calçar o sapato das outras pessoas. É como se o Tanjiro tivesse vivido o tempo inteiro não à procura do que era bom pra ele, e sim do que era bom para os outros. Ele praticamente entende todo mundo no anime, até mesmo os Onis, seres que tiraram tudo dele, e o que causa ali de fato um risco pra ele também. Afinal, não é porque você simplesmente quer ajudar os outros que as pessoas vão te retribuir. Ter empatia demais pode ser prejudicial. Se você sentir totalmente a angústia de uma pessoa e se sentir totalmente angustiado com isso, com certeza é mais difícil que você possa ajudar essa pessoa. Se sentíssemos conscientemente o que os outros sentem o tempo todo, estaríamos em permanente turbulência emocional, não deixando espaço para nossas próprias emoções. E o Tanjiro tem um controle gigantesco sobre isso. Ele sente empatia, já que uma coisa é você se compadecer com outra pessoa, sentir empatia por ela. Outra é você ajudar essa pessoa. Como o neurocientista Jean Dessert fala, a melhor resposta à angústia de outra pessoa não é a sua angústia, mas esforço para acalmá-la. Empatia, responsabilidade são características que podemos sim desenvolver e serão importantes em toda a nossa vida. Responsabilidade te traz liberdade. Liberdade para você ter o controle da sua própria vida. É difícil ser como o Tanjiro. É difícil abdicar de nossas próprias dores para entender o lado do outro. Ele faz tudo isso sem se queixar, justamente para que os Difícil até outros porque é não coisa possam do ser sofrer humano, né? como Então, ele, já que ele tenta entender qualquer lado, não com o objetivo de perdoar qualquer um, mas sim com o objetivo de entendê-los. Porque uma das etapas mais importantes para impedir que as pessoas façam coisas ruins no futuro é entender o porquê as pessoas fazem coisas ruins. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo. que é interessante. Eu sempre achei que esse negócio do cheiro tinha nenhum embasamento, era um poder, por assim dizer. Uma coisa que foi criada, que não faz muito sentido, né? Quando você pensa assim, não faz muito sentido. Mas é interessante saber que de fato tem uma explicação científica para isso, né? Interessante, nunca imaginei que teria. Então, ponto para a autora. E interessante também os outros pontos que ele abordou, né? Na questão do Tanjiro, que são pontos que ele aborda que de fato você olha assim, às vezes por você não perceber, né? Você não ter o, digamos, o conhecimento sobre isso, passa batido, mas que está na sua cara, como a questão do luto que ele falou do Tanjiro, né? Que de fato você para pra pensar assim, foi realmente um luto curto que o Tanjiro teve, né? E justamente ele começou a botar, vamos dizer assim, a cuidar da Nesco, né? A pensar na Nesco e o que ele podia fazer e tudo mais. Então faz sentido tudo que ele fala e ajuda a perceber melhor o personagem, a construção do personagem. Que inclusive, né, não é uma coisa que foi feita assim, ao acaso. A autora não pegou e fez o Tanjiro por fazer. Ela realmente pensou e tudo mais, nos mínimos detalhes. Então é bem interessante isso. E eu curti, eu gosto bastante do Tanjiro, sendo bem sincero.
Mesmo que Demon Slayer não seja, né, a melhor obra e tudo mais, com os melhores desenvolvimentos de personagens, eu gosto bastante do Tanjiro dentro da obra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, que ajuda demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou!